Então hoje eu quero apenas fechar com essa chave de ouro, partilhando com vocês um dos maiores segredos do reino do Espírito, que é a oração. Só que não é a oração como você aprendeu ou como você imagina. Você vai ser levado na oração dimensional do profético. Você será conectado à região da oração eficaz, da oração que não tem como Deus não tem respondido. Ou seja, quando você para orar religiosamente, você sempre vai usar a sua faculdade mental, a sua teologia mental para poder tentar agradar ou satisfazer a Deus por aquilo que você está orando. Só que existe um segredo imprescindível na oração. Você pode ter certeza que Deus pode ouvir todo tipo de oração desde o momento em que a gente usa a nossa mente humana para orar, mas Ele não pode responder todas as orações, porque nem todas as orações estão acompanhadas de verdade. Você sabe que Deus não pode responder algo que não tenha verdade. Então a oração, ela só pode ser respondida por Deus quando ela estiver acompanhada de verdade. O importante não é o tempo de oração, nem muito menos a frequência que você atinge, mas é o quanto de verdade tem em cada palavra que você expressa no orar. Então você precisa entender que porque Deus, apóstola, não responde à oração de muitas pessoas, é porque a oração de muitas pessoas está acompanhada de uma meia verdade e acompanhada de uma meia mentira. Por quê? Porque desde o momento em que não existe verdade no que se fala, não se tem propriedade de se adquirir o que se ora. Então você precisa entender essa verdade, e é nessa verdade que eu vou me nortear aqui no Espírito para poder direcionar a sua vida nessa noite. E hoje eu vou falar um pouco muito profundo, com muita peculiaridade, com muita preciosidade. E eu gostaria que você tivesse a sua mente completamente aberta e o seu espírito preparado para ampliar o campo de recepção. Tem coisas que você não pode adquirir no seu mundo físico, você tem que adquirir no seu mundo espiritual. E você, se não sabia, você passa a saber agora. O mundo espiritual, ele é crescente. Fala comigo, o mundo do espírito é crescente. Ou seja, há uma medida espiritual que nós recebemos quando recebemos a Cristo. Mas essa medida, ela tem que crescer. Ela tem que crescer. E Jesus fala que nós cheguemos que nós cheguemos até o conhecimento da estatura do varão que perfeito. Significa há uma medida de espiritualidade. Você não pode continuar o mesmo. Você tem que romper essa estação e começar a atingir a estatura de varão perfeito. Então hoje eu quero nortear esse pensamento com vocês, e eu vou falar sobre os segredos da oração em língua, pois eu prezo muito por esse princípio, porque é o que fundamenta o nosso ministério na África. E não só, mas também a nossa vida pessoal. Muitas pessoas têm a oração em língua como se fosse apenas uma prática para tentar provar que ele foi batizado com o Espírito Santo. Muitas outras pessoas também oram para tentar provar para outro que ele é cheio de Deus, que ele foi convocado a manifestar alguma coisa. Isso não tem nenhum pecado. Só que a maioria das pessoas não sabem a verdadeira profundidade da oração em língua, tendo em conta que ela não é nos dada para satisfação própria. Ela não é nos conectada para satisfação própria. Ela é nos dada para restauração de algo eterno. Você não entendeu? Ela é nos dada para restauração de algo eterno. Você não entendeu? As línguas estranhas é nos dada para reestabelecer algo eterno. Não ache que Deus te deu esse dom, lhe batizou com o Espírito Santo para você apenas entrar na dimensão religiosa pelo qual um tempo você se estabeleceu. A dimensão religiosa, ela é muito baixa para estabelecer a eternidade. Então você precisa entender que orar em língua não é um hábito, orar em língua não é um costume, orar em língua é uma lei no mundo do Espírito.
Você sabe que todas as vezes que você obedecer à lei, ela te favorece. Mas todavia, quando você desobedece, ela te pune. Por isso que toda vez que alguém desobedecer uma lei, a lei vai lhe punir pela desobediência. Mas todas as vezes que você obedecer e cumprir ela, ela vai lhe favorecer. Pois, segundo o Código Penal, a lei tem por objetividade, primeiro, favorecer os obedientes dela, e também ela tem por objetivo punir aqueles que são desobedientes. Por isso é que muitas pessoas no mundo do espírito, conectados à verdade de Deus, e outros conectados à religiosidade, os religiosos não são capazes de fluir de maneira como podem preparar a eternidade na terra para que o Jesus volte. É a igreja que é reino que tem esse código para trazer a existência, a manifestação do reino e da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, Deus está convocando homens e mulheres que sejam capazes de exercitar essa lei, de cumprir essa lei dia e noite. E eu te provo porque estou falando disso. Pois você sabia que todas as vezes que você usa o seu intelecto para orar, você se engana? Por que você se engana? Porque toda vez que você usa o seu intelecto para orar, você tem que escolher as palavras para falar. Por isso que você não pode ter impacto sobre a vida de alguém que lhe pede oração sem que você tenha a revelação para orar por essa pessoa. Eu vou explicar melhor. Você já percebeu que muitas são as pessoas que vão para o profeta, para o apóstolo, para o sacerdote, para o homem de Deus, tanto quanto do lugar que ele frequenta, e ele faz o seguinte pedido: ore por mim. Só que esse pedido muitas das vezes não pode ser atendido pelo profeta, porque não tem clareza de pedido. Ou seja, um pedido sem clareza confunde a mente do profeta, pois ainda somos humanos dominados pelo Espírito. Por isso que todavia, quando alguém lhe pede oração, tenha a bondade de perguntar à pessoa para que área, por quê e para quê. Por que isso? Porque eu não sou adivinha, eu não sou pai de santo, eu sou só um homem de Deus apenas, e eu não posso adivinhar nada do que você esteja a passar. Por quê? Ouça, quando você ora por alguém que lhe pede oração, você usa o teu intelecto para tentar manifestar palavras que possam agradar o ouvir daquela pessoa. É por isso que muitas vezes, quando alguém te pediu oração, você ficou às vezes com um ponto de interrogação: o que oro por ela? O que eu falo a Deus por intermédio dela? Mas quem ora no Espírito, ele discerne a necessidade da alma e do corpo, e tanto do Espírito, para conectar a oração. Por isso que quem ora no Espírito é diferente de quem ora na carne. A carne, eu não falo de pecado, eu falo da sua natureza mental, que está incapacitada de poder orar de acordo ao Espírito. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a maioria das pessoas na igreja não recebem resultado das suas orações, porque usa o seu intelecto para orar. Eu não estou dizendo que você não pode usar, mas o segredo de usar o intelecto para orar tem que ter uma lei chamada verdade. Todas as vezes que você orar usando a sua mente, seja verdadeiro nas tuas palavras. Porque senão a tua oração, usando a sua linguagem mental, não será capaz de trazer resultados. Esse é o maior perigo quando se usa a mente para orar. Porque não são todas as vezes, isso só para quem conhece os códigos do Espírito, que a gente já não ora daquele jeito que orava antigamente. Ou seja, você permita-se aprender esse segredo hoje, para colocar em prática e nunca mais deixar de praticar. Aleluia. E por outra, pega essa linha de pensamento. Se alguém, por gentileza, lhe pedir oração, seja corajoso e ousado de dizer: irmã, para que eu vou orar? Por que eu vou orar? E por que você necessita da minha oração? Se você for capaz de responder essas perguntas, então estarei preparado para te abençoar, porque o que eu vou falar vai ser verdade.
Não sei se você entendeu isso aqui. Não sei se você entendeu isso aqui. Então, por que segredos da oração em língua? A oração em língua, Paulo vai dizer para nós uma verdade extremamente importante. Aquele que ora usando a sua mente, como eu já te disse, tem maior facilidade de auto se enganar. Mas o que ora em língua, Paulo fala conosco que ele ora bem, porque em espírito ele fala o quê? Mistérios. E essa expressão mistério, ela fala do acesso à divina revelação. Ou seja, eu só começo a orar em português desde o momento que eu acesso a revelação. Porque quanto mais eu oro em língua, eu conecto o mistério da revelação. E eu vou te explicar melhor isso para você entender. Porque quanto mais a gente acessa a revelação, ela é temperada para a nossa natureza física, para que tenhamos a percepção do que estamos a orar. Muitas vezes que eu estou orando em língua, eu sei que eu estou orando por uma casa, porque no espírito vem a linguagem que eu estou orando por uma casa. Quando eu estou orando em língua, quando eu começo a ter a capacidade de orar e interpretar, então você já tem o duplo dom, pois você ora e interpreta. Por isso que tem pessoas que oram em língua e interpretam as palavras. Por quê? Porque a oração é no espírito, mas a interpretação é para o entendimento humano. Por isso que tem tantas pessoas que quando começam a orar, vai começar a vir umas flechas de visões na sua mente. Ou seja, aquilo que está saindo do teu espírito virá sobre a tua mente humana, e você discernirá que está orando no espírito por uma casa, está discernindo que estou orando no espírito por uma necessidade. Por isso que eu quero entender para você, ou comunicar a você o seguinte: a partir de hoje, só ore em português quando as imagens reveladas vierem no teu interior. Por enquanto você não atingir a dimensão da divina revelação na oração, não ore em português, porque o português ouça isso, é o limite mais fraco para orar. Então a maior intensidade da oração tem que começar a ser no espírito, tem que ser pelo espírito. Por isso que Paulo disse: eu oro mais em língua do que vocês todos. Não era orgulho, não era demagogia, era a capacidade de Paulo ter a percepção do que ele orava. Eu não posso usar a minha linguagem carnal sabendo que ela pode ferir a minha espiritual, mas eu quero que a minha espiritual afeta a minha carnal. Por isso que as palavras oradas no espírito são diferentes das palavras oradas, ouça o que eu estou te dizendo, as palavras oradas usando a mente, ela cansa rápido. Por isso que tem gente que não consegue fazer nem 30 minutos, mas quando começamos a orar em língua, parece que começa pesado, só que daqui a nada você começa a fluir. Por quê? Porque esse fluir, você começa a entender que não está vida a tua carne, a sua carne começa a obedecer a lei do espírito que conecta a realidade de Deus. Deus não é carnal, é um ser espiritual da divindade que se manifesta na carne dos seres humanos. Então quanto mais você começar a orar em língua, você vai extrair do teu espírito o melhor de Deus. Não ache que a tua oração em português vai tirar alguma coisa de Deus, não. Essa nossa oração usando a nossa mente, ela não extrai absolutamente muita coisa de Deus, mas a oração em língua, ela extrai a preciosidade do espírito, ela extrai a preciosidade da glória, ela extrai a preciosidade da unção. Por que eu estou falando isso? Eu já entro na Bíblia. Você percebe que quem ora em língua, quanto mais ora, mais o campo de recepção aumenta. Você nunca entendeu e nunca deu conta que todas as vezes que você está orando em língua, parece que o seu espírito está crescendo. Essa é a temática da linguagem de Deus, para dizer: quanto mais orar em língua, mais você amplia o campo de ação, mais você amplia o campo de poder. A irmã falou aqui sobre a venda das águas em cada ponto. Só se pode tomar um território se nós começarmos a entender esse segredo. Por quê? Porque um território só é tomado quando a gente sabe a dimensão dele ou a estabilidade dele. E precisamos entender que cada um de nós tem uma estatura e tem uma altura. A estatura fala da gordura ou da magreza, mas a altura fala de quê? De metros de altura que você tem.
Então o que é dimensão? A dimensão é o espaço que você ocupa para exercer uma afetação no lugar. Então ouça, você só ganha território não usando a sua linguagem da terra, você só ganha território usando a linguagem do teu espírito. Então quanto mais orares em língua, mais você vai dominar aquela esquina, mais você vai dominar aquela rua, mais você vai dominar aquele bairro, porque a única forma de ampliar o campo de poder é a oração em língua. Você nunca vai ter unção eficaz se continuar pedindo, me dá unção, me dá unção. Não, o segredo da unção está na oração em língua. Ela extrai o melhor azeite do Espírito para derramar sobre a vida das pessoas. Você nunca deu conta que mistérios de milagre acontecem na vida de homens que oram muito em língua? Por que a oração em língua? Porque ela não é uma oração da terra, ela é uma oração celeste, ela é uma oração divina, ela é uma oração eterna, ela é uma oração pelo qual você sabe que todas as vezes que usamos a oração em língua, nós conectamos a eternidade na terra.